Qual é o seu maior inimigo? Há inimigos que eles não se apresentam do lado de fora, mas do lado de dentro. Davi tinha um inimigo este que ele não havia matado. O maior inimigo de Davi não estava diante dele, mas estava dentro dele. Golias caiu com uma pedrada, mas o pecado só cai com arrependimento. A batalha mais difícil não é contra os gigantes do campo, mas contra as inclinações do coração. Davi é lembrado como o homem segundo o coração de Deus, como o rei poeta, o adorador e o guerreiro. Ele derrotou Golias, conquistou reinos, compôs salmos e inspirou gerações. Mas há um capítulo em sua vida que revela que até os grandes podem cair quando baixam a guarda espiritual. Segundo Samuel 11, o texto começa dizendo: decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, porém Davi ficou em Jerusalém. O problema não começou com o adultério, mas com a ausência de propósito. Davi deveria estar no campo de batalha, mas permaneceu no palácio. E foi esse o momento em que a ociosidade espiritual, que o inimigo interno, o desejo, o orgulho, a autossuficiência se levantou. Quando o profeta Natã o confronta em 2 Samuel 12, Deus revela algo profundo. Davi havia vencido todas as guerras externas, mas não matou o seu maior inimigo, a carne. O pecado que não é morto, mais cedo ou mais tarde, se volta contra quem o alimenta. O inimigo interno, o orgulho, gera autossuficiência. A frase Davi ficou em Jerusalém, no hebraico, Yashav, aqui, sentar-se, permanecer, ficar à vontade, sugere acomodação e conforto espiritual. O mesmo homem que um dia enfrentou um gigante com fé, agora se acomoda no palácio com confiança em si mesmo. O orgulho é o início de toda queda. Quando o homem se sente forte demais para depender de Deus, ele abre espaço para a fraqueza dominar. Davi venceu Golias, mas começou a perder para a soberba que nasceu do sucesso. Há ministros que ainda vencem fora, mas estão dependendo e perdendo para a guerra que está dentro. A guerra mais perigosa não é contra as coisas do mundo, é contra o seu eu. O Espírito Santo está chamando de volta guerreiros que deixaram o campo de batalha para descansar no conforto do palácio. Existe um inimigo oculto, o desejo que não foi crucificado. O verbo olhou no seu original indica mais que um olhar casual. É um olhar
contínuo, desejoso. Davi não caiu de repente, ele foi cedendo aos poucos. O pecado sempre começa no olhar que não é controlado, na imaginação que não é dominada, e termina no ato que destrói. O problema não é vir, é permanecer olhando. Davi era rei, mas não era imune à carne. A carne, ela não respeita coroa, título, ministério, só teme o altar. O inimigo que você não mata no secreto, um dia te envergonhará em público. Há gigantes espirituais que só caem quando você desiste de se justificar e decide crucificar. Deus está levantando uma geração que não apenas mata Golias no campo, mas também mata o eu no altar. Há um inimigo silencioso, o pecado, que rouba a presença. Na expressão hebraica, teu Espírito Santo, mostra que Davi reconhecia que a perda da presença era mais trágica que a perda do trono. Ele diz: não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele não pede apenas por restauração, mas ele pede por comunhão. O pecado não destrói apenas o ministério, destrói a sensibilidade. Quando a presença se vai, a pessoa continua agindo, mas sem direção, servindo, mas sem unção, falando, mas sem voz no céu. Davi entendeu que a maior vitória não era sobre os seus inimigos externos, mas sobre a distância espiritual entre ele e Deus. Deus não rejeitou Davi porque ele pecou, mas porque ele se arrependeu de verdade. O arrependimento ainda é a chave que destrói o inimigo interno. O Espírito está dizendo: não esconda o que eu quero curar. O inimigo que Davi não matou foi o que mais o feriu. O inimigo interno. Ele venceu Golias, mas caiu diante de si mesmo. As vitórias externas impressionam os homens, mas as vitórias internas, elas agradam a Deus. Vença. E só há um jeito de vencer: na comunhão, na oração, na entrega, no reconhecimento que de nós nada temos, nada somos, nada podemos fazer, mas Ele tudo pode. Pense nisso. Que Deus te abençoe grandemente. Forte abraço.